Pessoal aqui, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live muito especial. Temos uma convidada aqui maravilhosa, espetacular, professora, filósofa, Lúcia Helena Galvão. Queria que todo mundo aqui percebesse a importância dessa live, porque a gente vai falar sobre técnicas de estudo com embasamento filosófico. Professora, se apresente porque talvez alguém não te conheça. Obrigada. Meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, sou instrutora, professora de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole, na Escola de Filosofia Maneira Clássica. Tenho 31 anos nessa instituição e, além de professora em sala de aula, sou também palestrante na internet, no canal da Nova Acrópole no YouTube. E temos aí hoje já mais de 40 milhões de visualizações no nosso trabalho no YouTube. E, além disso, tenho alguns livros escritos, faço conferências, enfim, trabalho com filosofia como uma forma de transformar o ser humano. Filosofia como formação em valores, que é o trabalho de Nova Acrópole a nível internacional. Antes de qualquer coisa, já os convido para conhecerem o nosso trabalho. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole. Nós temos hoje mais de 300 palestras. É basicamente isso. E, professora, eu a conheci, por coincidência, foi uma dessas palestras. Minha esposa assistiu uma palestra sua sobre Steven Pressfield, que inclusive tem uma live maravilhosa sua, recente, com ele, né? Todo mundo aplaudiu, disse assim, o Steven Pressfield vai fazer um bate-papo, né? Foi uma entrevista que você fez com ele, muito legal. E ela se apaixonou por você e pelo conhecimento que você trouxe naquele livro, A Guerra da Arte, né? A Guerra da Arte, um conteúdo espetacular, ela se encantou, conheci você também, isso tem uns bons anos para trás, né? Conheci você também e também me encantei pela forma que você explica as coisas, pela simplicidade. Então, assim, agradeço a sua participação aqui. Vai ser muito produtivo esse bate-papo sobre técnicas de estudo com embasamento filosófico. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você, professor, é o seguinte. A gente quer adquirir, quem está aqui comigo, aqui me segue aqui nesse Instagram para concurso público, quer adquirir conhecimento para passar no concurso público. Então precisa estudar. Para você, quais são os fundamentos, os elementos básicos para quem deseja estudar e realmente aprender? Aí tem uma questão importante que você me colocou, que é as pessoas buscam conhecimento para estudar e passar no concurso. Tá bom, isso é legítimo, é necessário. Mas acontece que você percebe que essa forma de organização das ideias, ela tem em si um pecadinho meio fatal, que é você gostar mais do passar do que do conhecimento. Sim. O conhecimento fica como um meio, assim, meio que se eu pudesse passar sem ele, estaria bem. Eu acho que isso seria uma coisa muito importante para ensinar para as pessoas. Uma pessoa, eu costumo brincar muito com os meus alunos em relação a isso, que ama o conhecimento, que gosta do conhecimento em si, ela em 2 horas aprende mais do que a outra que não gosta do conhecimento. Ele é só uma condição para alcançar alguma coisa boa em 20, não tenha nenhuma dúvida. Ou seja, uma primeira coisa que a gente deveria passar para as pessoas é exatamente a questão, para mim, o embasamento da boa técnica de estudo, do conhecimento intrínseco. Se eu vou passar ou não vou passar, bom, não sei, vou fazer o meu máximo. Mas eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, porque esse conhecimento vai trazer alguma coisa que vai me fazer crescer. Eu chamo isso de ânimo de aprendiz, de conhecimento intrínseco. É uma técnica básica para a filosofia. Veja bem, Gerson, a gente tem 200 e poucos mil anos de Homo sapiens sapiens. Até então éramos antropóides, né? O Homo sapiens sapiens se distingue exatamente pelo amor ao conhecimento, por construir e desenvolver um mundo a partir desse amor ao conhecimento. É possível que a gente chegue num momento histórico onde o conhecimento não seja considerado bom em si, e só pelo que você pode ganhar com ele. Isso faz com que sejamos estudantes muito fracos. Você considera, vou te contar um pequeno detalhe da minha história. Nós somos voluntários na Nova Acrópole e fazemos filiais. Saímos e fazemos filiais por iniciativa própria. Quando a gente começa a fazer uma filial, já fiz algumas,
Você começa a fazer palestra, às vezes você marca uma palestra, não aparece ninguém, durante meses. Até você começar a ter algum gato pingado, desculpe a expressão bem popular, mas até que você chegue a isso, você passa aí uns 6 meses. Quando você prepara uma palestra, faz o melhor que você pode, não aparece ninguém, a sensação que dá é, bom, que pena que eles não vieram participar, mas eu aprendi muito com isso. Entende que isso é fundamental? Bom, eu aprendi através de tudo que eu tive que estudar. Foi interessante, me ensinou coisas que me tornaram mais atento à vida, melhor, certos aspectos que eu nunca tinha observado da justiça, do sentido da ordem das instituições, que pode dar alguma ordem à minha própria vida. Enfim, eu saio dessa melhor do que eu entrei, porque o conhecimento é útil em si. Se isso não é feito, é difícil, é complicado. Com certeza, concordo plenamente para você. Eu vou contar, inclusive, aqui um pouco da minha experiência pessoal, porque, assim, quando eu comecei a estudar, né, assim, para mim era uma obrigação, sempre foi uma obrigação, eu precisava estudar para passar no concurso, para resolver minha vida. Então, assim, eu sempre fiz por obrigação, como um meio para alcançar um fim. Mas, em paralelo, no meu tempo livre, eu lia e estudava as coisas que eu gostava. Por exemplo, filosofia, sempre gostei muito. Então, eu lia. Então, assim, tinha um momento que eu lia por obrigação para chegar no resultado que eu queria. E tinha também um momento que era um tempo menor, mas que eu lia por prazer, porque eu gostava de ler sobre aquilo. Também gostava, ó, você vê, coisa que não tem nada a ver. Eu gostava de ler sobre física teórica, as teorias físicas. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, e eu percebia que quando eu lia as coisas que eu gostava, eu tinha assim uma atenção incrível, eu conseguia absorver melhor, eu queria explicar e falar com as pessoas sobre aquele assunto, coisa que não acontecia coisa que não acontecia quando eu estudava assim, só para o fim, que é passar no concurso. E a minha pergunta para você é a seguinte, essa diferença tem a ver com a atenção e a capacidade de sustentação da atenção que a gente dá quando a gente está estudando? Sim, tem a ver com a atenção, mas também tem a ver com motivação. Atenção, concentração, foco, tudo isso a gente sabe que é fundamental. Mas também tem muito a ver com motivação. E aí, se você me permite, tem um detalhezinho estoico, da filosofia estoica, que ajuda muito. É o fato de que a gente acha que aquelas coisas entram na nossa vida por acaso, que aquilo não vai ter nenhuma utilidade prática, que aquilo não tem nada a ver com isso. A filosofia estoica, greco-romana, ela costumava dizer que tudo que entra na nossa vida entra porque tem alguma coisa para nos ensinar. Que a vida é cosmos e não caos. Se esse conhecimento entrou na minha vida é porque eu chamei por necessidade de experiência. Como se a gente viesse ao mundo com um cartão cifrado, que atrai para nós tudo aquilo que a gente precisa aprender para crescer. Então as coisas vieram para a tua vida porque você chamou, pelo teu desejo profundo de se tornar um ser humano melhor. Então, qualquer coisa que entra na sua vida, há ali uma oportunidade de aprendizado, e boa, e que pode te fazer crescer. Quando você encara a vida dessa maneira, você se torna um perpétuo aprendiz. Não sei se você já ouviu falar de Alexander Solzhenitsyn, que esteve preso na Rússia, escreve vários livros maravilhosos, entre eles o Arquipélago Gulag. Ele disse, bom, eu ficava dentro de uma cela, revoltado porque tinha sido preso injustamente e me amargurando, ou eu começava a aprender com aquele momento. Comecei a refletir, comecei a utilizar aquele momento como aprendizado, quando ele escreveu esse livro, que é a sua obra-prima. Impressionante como ele percebeu que até aquele momento foi extremamente necessário para a sua carreira como escritor e tinha muita coisa a ensinar. E só para concluir, que é uma relação interessante também, o Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetano. Bardo Todol diz que a vida é inteiramente pedagógica, e que se tivesse um momento na tua vida que não tivesse nada para te ensinar, já teria sido tirado da tua vida. Porque a vida é inteiramente pedagógica. E ele ainda diz outra coisa séria, que quando a gente não aceita mais aprender com a vida, a gente decretou que é o momento de morrer. Porque se não há possibilidade de aprendizado, não há porquê vida. Entende, Gerson, como isso é rico? Sim. A pessoa é sentar na frente de uma apostila que seja de regulamento de alguma instituição e pensar, bom, mas isso aqui tem alguma coisa para me ensinar, entrou na minha vida porque tem um recado para me dar. E se eu não entendo por que isso entrou na minha vida, se não confio que isso veio porque eu necessitava, eu vou passar superficialmente. Interessar-se pelo conhecimento.
não julgar, não, isso não me serve para nada. Você sabe mais do que a vida? Certamente a vida colocou isso no teu caminho, porque aí tem um mistério, aí tem um segredo que você precisa para dar o próximo passo. Não sei se o próximo passo vai ser a aprovação ou não vai, mas uma coisa é certa, se você faz com esse espírito, a aprovação fica muito mais próxima. Porque como você falou, a qualidade da retenção com esse espírito é um universo. Você deve ter achado exagero quando eu falei de 2 horas para 20 horas, né? Mas eu não acho um exagero. 2 horas de estudo motivado e aprendendo a gostar daquilo que você está estudando, o rendimento é sensacional. Multiplica a tua capacidade, porque você recria o conhecimento dentro de você, anexa a tua vida. Agora, veja. Vamos lá, vou perguntar aqui. Então, veja, eu estou estudando para concurso. Não, aquilo é um meio para eu atingir a minha aprovação. Quais os meios, então, que eu poderia... o que é que eu poderia fazer para começar a gostar do que eu faço? Porque aquilo é necessário em minha vida. Eu acho que é por aquele caminho que eu tenho que seguir, porque eu quero ser um servidor público, eu quero melhorar minha vida como um todo, mas tenho que passar por esse caminho. E esse processo, como é que eu passo a gostar desse processo? Tem algum meio, algum modo para isso? Tem algumas dicas, que é exatamente o que eu desenvolvo no curso de técnica de estudo, né? Em primeiro lugar, você saber estabelecer um diálogo com o texto. Vocês têm mania de achar que leitura é monólogo. Não é. Leitura monólogo é leitura ineficiente. Mas é uma leitura ativa. Inclusive, aprendi isso num método que é muito interessante, que eu desenvolvo bem no meu curso, que é o método Robinson. A leitura ativa, uma das etapas dessa leitura é você transformar os títulos do texto em perguntas. Sei lá, um texto que diga a justiça num ambiente de trabalho, sei lá, uma coisa hipotética. Você começa a questionar, colocar o autor contra a parede. Existe justiça na maior parte dos ambientes de trabalho que eu conheço? Existe como estabelecer essa justiça? Existe algum método que fizesse com que um ambiente de trabalho fosse eminentemente justo, que protegesse as injustiças que acontecem aí, de autoritarismo, de competição? Eu acredito que isso é possível. Você vai fazendo perguntas, você coloca o autor contra a parede. E antes que você leia, você dá suas próprias respostas. Eu chamo de ideia mestre. Eu acredito que um ambiente de trabalho poderia ser justo se houvesse um limite de autoridade, de maneira que não constrangesse o subordinado. Sei lá, você cria uma resposta. Sim. E depois você vai ler o que o autor disse. Compara com a tua resposta. E só do fato de você já ter uma resposta prévia, fica mais interessante procurar o que o autor vai dizer. Aí você compara com o que você pensou. Você vê se a resposta dele está além do que você deu, se a resposta dele é insatisfatória. Você não vai esquecer isso nunca mais. Eu tinha respostas X, e fulano nesse texto acrescentou um ângulo que eu não tinha visto. Ou ele viu menos que eu. No dia que eu estiver lá dentro, eu vou reescrever esse regulamento interno. Né? Você percebe que e isso acontece é uma coisa que isso. Isso acontece. Tem coisas que você lê, estuda, não se conforma. E, exatamente. Sim. Isso, e outras coisas, são muitas coisas, uma das que eu mais gosto, o método de leitura é muito importante. Olha, essa é uma coisa que é incrível hoje em dia, a incapacidade da gente achar a ideia central naquilo que o outro está falando, naquele parágrafo que o outro está escrevendo, até na leitura de um jornal. Você percebe que isso é uma das grandes fontes de manipulação dos nossos dias? As pessoas são tão dispersas que ao lerem um parágrafo, elas não sabem dizer qual é a ideia principal ali. Ao estarem conversando com uma pessoa, elas não sabem dizer qual é a ideia principal do que aquela pessoa está falando. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas, e hoje está muito na moda, que fazem uma oratória bolo de noiva, altamente decorada com chantilly, mas que não tem ideia nenhuma. E as pessoas engolem esse tipo de coisa. É muito comum. A ideia, não sabem encontrar o coração. Isso é poder de síntese, não sabem encontrar o coração das coisas. Não sabem ver as ideias por trás de toda aquela elaboração verbal. Tem uma frase sua, inclusive, que eu achei interessantíssima, que é o seguinte: o estudo começa quando você fecha o livro, né? Que aí começa a você refletir sobre o assunto, pensar, discordar, é ou não é. Eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre isso. Como é que a gente lê e estuda um livro? Quais são as etapas e os processos para
para que isso seja algo que realmente gere aprendizado, você goste do que está estudando. Eu até vou mostrar um pedacinho do meu aqui, porque o meu é assim, ó, eu grifo aqui, eu escrevo do lado, depois faço meu próprio resumo, vou fazendo meu próprio resumo de tudo. Como é que é esse processo para você? Bom, basicamente, uma boa leitura começa pela exploração. Isso quando se trata de um livro. Às vezes um artigo não chega tanto, mas um livro, lê tudo que tem em volta dele. Lê a orelha do livro, o prefácio, o índice, sempre se preocupando em fazer uma presunção do que vem. Você está começando a esperar pelo que vem. E essa expectativa é importante. Depois que você faz essa exploração prévia, você começa a fazer as suas perguntas, que é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? O que ele quer dizer com isso? Eu uso sempre aquele livro, As Mentiras que os Homens Contam, é do Veríssimo, se não me engano. Pergunta, os homens realmente mentem? Por que você está dizendo homens como masculino, eles mentem mais do que o feminino? Coloca a tua resposta, a tua linha mestre. Aí depois vai atrás, de fazer perguntas ao texto. Isso é o fundamental. Agora, à medida que você vai lendo, vai criando presunções através de títulos, subtítulos, cada parágrafo que você lê, um bom escritor, ele tem uma ideia principal em cada parágrafo. Para isso existem os parágrafos, não é para cortar o texto para ele ficar bonitinho. Cada parágrafo tem que ter uma ideia especial, uma ideia importante. O resto tudo é chantilly, é adorno. Você vai lá como se fosse um pássaro catando uma minhoca para o filhote que ficou no ninho, né? Certeiro em cima dessa ideia principal. A ideia principal que você pode adquirir prática, eu falo sobre isso, como adquirir prática para encontrar a ideia principal, mas achou, você sublinha. Sublinha só a ideia principal, nem artigo, nem nada, nenhum conectivo. Sublinha a ideia principal ou as ideias principais. Geralmente tem que ser uma só. Tá? Um bom parágrafo tem uma ideia só. Coloca uma nota de margem, você tem que saber resumir aquela ideia não com as palavras do autor, mas com as tuas. Vai que você está lendo um livro com uma linguagem arcaica. Você não coloca a linguagem arcaica. A nota de margem é a principal ideia daquele parágrafo com as tuas palavras. Quando você termina a leitura daquele texto, daquele capítulo do livro, você sai só coletando essas notas de margem. Veja bem, se foi um sublinhado bem feito, se foi uma nota de margem bem feita, você recolhe essas notas de margem e você tem um resumo daquele capítulo pronto, na hora que você terminou de ler. Simplesmente anota aquilo em tópicos. Aí você pode ter o resumo em tópicos ou pode transformar aquilo ali num resumo textual. Resumo em tópicos é ótimo para curto prazo. Mas se você for ler daqui a 10 anos, pode ser que você não entenda mais esses tópicos. Então, recomendo também colocar conectivos e fazer um textozinho, que fique um resumo um pouquinho mais claro para você ler em qualquer momento e relembrar. Vendo dessa maneira, você fechou o livro, você tem as ideias principais do livro todas na tua mão, para qualquer tempo, para qualquer momento. Tu não faz ideia do que é ser um professor de filosofia, um belo dia te chamam, vem aqui dar uma aula, o professor adoeceu, qualquer coisa assim, sobre o quê? A metafísica de Kant. Você acha que eu consigo reler a metafísica de Kant em 1 hora antes de uma aula? Eu vou nas minhas notas, eu não leio um livro que eu não faça isso. Apesar de ser fininho, é complicado, danado. Você relê muito rapidamente, revisa muito rapidamente, você está com a essência do livro toda dentro da tua mão, a hora que você precisar. Enfim, isso são os segredos básicos para uma leitura. Claro que tem um monte de meandros aí no meio. Eu teria que explicar como achar a ideia principal, teria que explicar como fazer síntese. É isso que eu queria até perguntar para você, porque muita gente tem dificuldade em descobrir a ideia central. Como é que eu descubro a ideia central? Como é que eu estou lendo e aí como é que eu vou saber o que é mais importante do que não é tão importante? Você percebe essa dificuldade com os seus alunos, com as pessoas que você acompanha? Uhum. As pessoas às vezes perdem uma aula, Gerson. Eu vou perguntar para alguém que assistiu. Como é que foi a aula? Foi maravilhosa, você não sabe o que você perdeu. Mas diz aí o que a professora falou. Eu não sei, assim, de chofre eu não sei, tem que pegar as minhas anotações. Uma ideia? Não sei. Mas ela estava com um casaco marrom, que era bonito, viu? Você nem sabe. Ou seja, um foco periférico, sabe? Disperso. Estamos viciados na dispersão. Não sei se você reparou que as pessoas que estão sendo bombardeadas por esse mundo multimídia estão tendo dificuldades com o livro de papel, estão conseguindo se fixar. É o que a gente mais tem informação hoje em dia,
né? A gente tem muita informação e o que a gente menos tem nas próprias pessoas é conhecimento, assim. Tipo, agora me traduza essa informação em um conhecimento que você conecte as ideias, me transmita algo, você não encontra, né? Você só escuta o pessoal repetindo. Você vê muito isso em todas as áreas, inclusive agora com mais ênfase na política, por exemplo, né? Mas eu vou te dizer que não é só a política, não. Nós estamos muito cheios de bolos de noiva pela sociedade. Uma pessoa, isso já vai mais para a filosofia do que para a técnica de estudo, que não tem ideias próprias, tem muita dificuldade de encontrar as ideias. Por isso que eu digo que a filosofia aliada à técnica de estudo dá um curso muito peculiar, que ele ensina você a encontrar a sua própria identidade, suas ideias próprias, e com essa profundidade você enxerga em profundidade o outro. Porque senão a gente fica impressionado por elementos periféricos e é muito enrolado. Dentro de um texto. Eu vi inclusive uma palestra sua que você disse bem assim, olha, quem gosta de filosofia, estuda filosofia e ali as técnicas de estudo vai muito mais do que quem só estuda, usa técnicas de estudo e ainda está muito na frente de quem estuda de qualquer jeito, sem técnica e muito menos sem filosofia, por aí. Exato. Um texto, digamos, um parágrafo, normalmente a estrutura dele é ter uma ideia, e essa ideia ela pode estar no início, no meio ou no final daquele parágrafo. E você tem que saber encontrá-la. Você é um caçador da ideia principal. Ela tem várias pistas, elas têm placas de sinalização. Tem umas ideias que são colocadas, uma parte do texto que é só contextual. Mas tem outras coisas que são ideias que sinalizam a ideia principal, que são chamadas ideias de apoio, explicativas ou reiterativas. Em geral, nós trabalhamos com vários tipos de ideias de apoio. Aqui, olha. As reiterativas de contraste, as exemplificativas e as argumentativas. Se eu chego para uma pessoa e digo, olha, hoje está um belo dia para eu conversar com você. Isso é contextual. Ideia de apoio contextual, só está montando o cenário, não tem nada aí. Os meus pais, avós, tios, todas as pessoas que eu conheço foram muito felizes no casamento. Ele está dando exemplo. De que será? Você já percebe que ele está dando exemplo de alguma ideia principal que ele quer jogar em você. Aí você faz uma ideia de contraste. Por outro lado, uma pessoa que não casa, você já vê como fica solitária na velhice, fica angustiada, fica cheia de manias. Né? E aí ele joga a ideia principal. Quer casar comigo? Aí ele pode jogar a interativa. Quer unir as nossas vidas? Quer juntar as nossas escovas de dente no mesmo copinho? Quer juntar os nossos chinelos na beira da cama? Ele vai reiterando. Mas antes ele anunciou de todo jeito, ou antes ou depois, em volta da ideia principal, tem sinalizadores. Todos os meus parentes que casaram foram muito felizes. Por que esse cara está me falando isso? Se eu não quero casar, eu vou correr agora. Por aí vem. Por outro lado, quem não casa é um pobre coitado. Além de duvidoso, isso é um sinal preocupante. Se você não quer casar, está no momento de sair de cena. Você percebe que o texto todo, quando é bem escrito, é tudo sinal de mostrando onde está a ideia principal. Tá? Então, antes de você ler a ideia principal, você já tem uma noção do que se trata e onde está. Portanto, isso é uma leitura atenta, focada, bem treinada. Uma das coisas que eu chamo a atenção, Gerson, é uma pessoa que dedica muito tempo, e é uma pessoa inteligente, com uma boa, digamos assim, uma boa capacidade lógica, mas que não tem técnicas, também queima um tempo inútil tremendo. E qualquer coisa na vida exige que você queira, de fato, esteja motivado, tenha tempo para isso, tenha essa argúcia mental para poder se dedicar a isso, mas também exige que tenha técnicas, senão para que esse mundo de técnicas de criança? Portanto, o curso, além de falar de motivação, falar da postura diante do estudo, que é a postura que temos diante da vida, é a mesma coisa, também trata de um monte de técnicas, é importante. Tem algumas que ajudam a nossa vida de uma maneira que não dá nem para acreditar. E professor, então falando assim mais sobre as técnicas em si, eu queria saber um pouquinho de você, assim, quando a pessoa vai começar a estudar, eu elenquei aqui 3 aspectos principais, que são condições, pré-requisitos para começar a estudar, a leitura em si e o resumo. Quais as condições principais para você começar, os pré-requisitos para você estudar bem? Bom, tem condições
orientais, que são as mais simples, né, que é você criar um ambiente para isso, aí a pessoa te diz, eu não tenho, a minha casa é muito pequena. Vai lá na casa dela e visita. Você vai ver que tem uma sala enorme, o melhor espaço que ela tem é o espaço da televisão, a sala de estar. Né? Às vezes tem um espacinho também para comer, que é a sala de jantar. E tem um espaço confortável para dormir, que é o seu quarto de dormir. Ou seja, o que é importante para essa pessoa? Ver televisão, comer e dormir. Porque senão ela priorizaria um espaço para estudar. Né? Dificilmente você entra na casa de uma pessoa e não tem a sala da televisão. Mas a sala de estudar quase ninguém tem. Quais são as prioridades na vida dessa pessoa? É evidente que se ela está tendo dificuldade, está começando, ela tem que criar um espaço ideal. Ah, mas quem sabe estudar, estuda em qualquer lugar. É verdade. Quem sabe estudar, estuda no meio de uma arquibancada do desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Mas você não é essa pessoa. Você está começando. Então tem que criar condições ideais, ou seja, tem um espaço reservado para isso, que não precisa ser grande, mas que tem que ter certas condições, né? Um mínimo de apelo visual e tudo mais. Outra coisa são as condições pessoais do ponto de vista físico. É claro que tem que saber que quando você se alimenta em demasia, você tem aí 1 ou mais horas de pouquíssima produtividade logo depois dessa refeição. Então tem que cuidar para que as suas refeições sejam um pouco mais leves. Tem que ter boa noite de sono, porque às vezes as pessoas acham que tem ciclos noturnos de atenção, mas estão trocando o dia pela noite. Ou seja, uma boa noite de sono, saber respeitar as suas necessidades. Está muito cansado, para e descansa meia hora, é muito melhor do que ficar lutando contra o sono. Você para e faz um pequeno repouso de meia hora. Muito melhor do que lutar contra ele e obedecer às necessidades. Não adianta, você não aprende nada, né? Não tem condição. Não aprende nada. Uma coisa muito comum que eu ouço como professor é o seguinte: professor, olhe, eu não consigo, minha família não ajuda, sempre tem uma desculpa, aqueles diálogos internos, né, mentais que vão tipo, te sabotando e não deixa... E que ela diz pra mim, né, que não deixa, a coisa não acontece, não vai pra frente, porque sempre tem algum empecilho na vida, como você falou, físico, por causa do local de estudo, ou então porque a família fala, porque o marido não deixa, porque tem criança pequena. O que você tem a falar para essas pessoas? Você falou sobre a guerra de arte do meu querido Steven Pressfield. Tem uma passagem desse livro que ele fala o seguinte: ele foi jogar golfe na Inglaterra e que o caddy, que é aquele que fica segurando os tacos, né, estava olhando ele jogar. Um caddy inglês, ele é americano, o pessoal já tem o menosprezozinho, né? Aí ele fez aquele cálculo, foi fazer a jogada perfeita, mas em determinado momento o vento mudou o curso da bola. Ele não conseguiu acertar. Aí ele falou, nossa, que droga esse vento. Aí diz que o rapaz, o caddy, que estava lá com os tacos, falou assim, moço, mas tu tem que contar com o vento, né? Aí ele comenta, esse campo perfeito só no céu. Você tem que saber se realizar, levando em condições de todas as adversidades, e você calculando para passar pelo meio de todas elas. E é muito interessante porque quando você passa, no fundo, no início, a gente não está querendo estudar. Não tem motivação suficiente, está achando aquilo ali um fardo. Aí todas as distrações se tornam tuas aliadas, porque você diz, eu não estudei porque o gato do vizinho miou, porque alguém gritou por causa de um gol na televisão. E 1000 coisas, você vai começando a usar aquilo ali como fuga. Agora, aquele que quer estudar, que tem interesse, que apura todas as suas técnicas para isso, você chega para ele e pergunta, o gato do vizinho te atrapalhou? Ele vai dizer, o vizinho tem gato? Percebe que o interesse, a motivação dele vai fazendo com que o palco se torne ideal em qualquer circunstância. Portanto, que ele insista nisso, treine. É lógico que o ideal é ele ter um start, um primeiro momento, onde as condições sejam mais próximas do ideal, né? Mas aquele que vai adquirindo essa técnica estuda em todo lugar. Existe um livro muito bonito do Oriente, na Índia, chamado Bhagavad Gita. Não vou entrar em detalhes, mas havia um príncipe que treinava arco e flecha com seu instrutor, que era Drona. E esse instrutor colocou um pássaro de madeira numa árvore e foi chamando todos os príncipes para jogarem a flecha no olho daquele pássaro. E ele perguntava, antes de atirar, me diz, o que você está vendo? As flores, os pássaros, o céu, a árvore e o pássaro.
para, não atira. E assim foi chamando um por um, todos respondendo a mesma coisa. Quando ele chama Arjuna, que é o príncipe principal, protagonista do livro, Arjuna na ponta ele diz, para, me diz o que você está vendo. O olho do pássaro. O que mais? Nada, só o olho. Agora pode atirar. Entende? Ou seja, são essas pessoas que sabem fazer com que cada coisa esteja no seu lugar. Mas nesse lugar, nesse tempo, nesse espaço, isso reina absoluto. Mas isso vai por um treino, porque isso é musculatura, e um interesse em fazer, em acreditar que isso é possível. Quem quer realmente chegar do outro lado, desenvolve essas habilidades, que almeja os fins, almeja os meios. E, inclusive, até quem quer vai enfrentar resistência, né? Eu li o livro de Pressfield e ele quer escrever, ele diz que se acorda toda manhã para escrever e enfrenta uma resistência, né? Que ele tem que enfrentar todos os dias, ele tem que enfrentar, superar, fazer o que precisa ser feito para depois se liberar. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes as pessoas que reclamam acham que quem faz e acontece, acha que é um dom, né? Porque ela adora ou tem uma habilidade especial, e não é, essa pessoa também está enfrentando vários entraves mentais, né? Isso é uma fuga perigosa, viu? Essa história de que ela adora. Na verdade, a gente tem que aprender que é possível aprender a gostar. E os nossos gostos foram mais impostos pela nossa cultura do que escolhidos por nós. Você imagina, por exemplo, do jeito que a gente gosta de arroz soltinho. Você acha que um japonês gostaria desse tipo de arroz para comer com palitinho? Ele precisa de um arroz mais úmido, né? Para comer com palitinho. Que é aquilo que para a gente é unidos venceremos. Se você tivesse nascido lá, você gostaria dele e não desse. Ou seja, a maior parte dos nossos gostos são condicionados socialmente. Você pode dar um basta nisso e escolher gostar daquilo que te faz bem, daquilo que você necessita, daquilo que você quer para poder crescer. Portanto, o gosto também. Aliás, é uma das coisas fundamentais, porque aí você faz porque necessita e porque gosta. Ninguém nasceu gostando. Isso é chamado de formação de caráter. Aprender a gostar do que nos faz crescer como seres humanos e rejeitar o que nos regride. Acho que alguém nasceu gostando de estudar, isso não existe. Perfeito. Isso é um treinamento desenvolvido sobre nós mesmos. Você me falou isso aqui, eu só lembrei de um sociólogo que eu gosto muito, que é Pierre Bourdieu. E ele fala exatamente isso, né? Tipo assim, olha, a gente acha que muita coisa é porque a gente gosta, porque a gente quer, ou porque nasceu da gente, mas a maioria das coisas que a gente gosta ou faz ou quer são socialmente construídos na nossa vida. E a gente fica achando. Então, se foi construído, então dá para você também. Você é construído. Você mesmo construir, né? E, professora, para a gente caminhar aí para uma conclusão, não quero tomar também muito seu tempo, eu queria falar um pouquinho sobre resumo. Assim, tem uma ideia, assim, algumas ideias muito interessantes sobre resumo, que você fala que são os 4 pilares, ou os 4 mandamentos do resumo. Como é que são esses mandamentos? Como é que você resume quais são esses mandamentos? Eu costumo dizer que capacidade de síntese é uma das coisas mais preciosas da vida, Jéssica. Acho que, inclusive, lá diante da morte, nos últimos momentos, você vai ter que olhar para trás e saber sintetizar o que foi essencial para a sua vida, para recolher alguma sabedoria. Portanto, eu digo que essas técnicas de estudo não servem só para o estudo, servem para tudo na tua vida. Tem utilidade em todas as áreas da tua vida. E a capacidade de síntese, que é a capacidade de fazer um resumo, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade. Você já tentou isso com seus alunos? Faz um resumo disso. Ele te pega aleatoriamente qualquer parágrafo e te entrega. Ou faz um resumo maior do que o texto original. Copia o trecho. Vai fragmentando, fazendo qualquer coisa. São os fragmentos do texto. Isso foi uma construção minha, né? Porque quem desenvolveu esse curso fui eu. E eu desenvolvi alguns princípios básicos. Primeiro dos mandamentos do resumo é: não usarás 3 palavras se podes usar 2. Se eu falar para você a história da Branca de Neve, você conhece? Não sei se você tem filhos, conta para os seus filhos contos de fada. Com a menininha de 1 ano agora. Mas se eu mostrar o livro dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai achar. Professora, licença, deixa eu ver se eu acho o livrinho dela, viu? Cadê o livrinho dela? Tá aqui. Eu acho que você vai achar o máximo. Tá aqui o livrinho dela.
Aristóteles para criança. Muito bom. Mas fala, pode falar. Eu pedi para você pegar a Branca de Neve e resumir para mim em 30 segundos. 30 segundos. Se você me falar, era uma vez, eu vou te mandar parar. Chega. Em 30 segundos não tem era uma vez. Menina órfã, madrasta manda matar, anões encontram, madrasta envenena, morre, príncipe resgata, foram felizes para si. Ou seja, em 30 segundos não cabe nada além disso. Não cabe conectivo, não cabe adjetivo, não cabe nada disso. Você percebe? Agora me dá 3 horas para contar essa história. Eu vou te falar de onde veio o mármore Carrara da escadaria do Palácio da Rainha. Ou seja, você tem que saber que a vida te dá um palco. E dentro desse palco você dança da melhor maneira que você pode. A vida é assim, te dá um palco. Não ficar protestando que o palco poderia ser maior, ali tiraram o melhor. Então, o primeiro mandamento do resumo fala, não usarás 3 palavras, se pode usar 2. Portanto, se a madrasta mandou matar, você diz, não, você não vai dizer, a madrasta achou que seria melhor que a menina morresse. Não existe isso no resumo. Madrasta mandou matar, está dito, no mínimo de palavras possível. Ou seja, a ideia central, mandou matar, fim de papo. Ou seja, não usar as 3 palavras, se pode usar 2. O resumo tem que ser enxuto, tem que ser visual. Portanto, o máximo de economia. O segundo princípio é, não deixarás de dar recado. Cuidado para você não achar que está resumindo e está mutilando a história. Ou seja, o príncipe chegou, encontrou a princesa e terminou aí o resumo. O principal não disse. O príncipe deu um beijo e ela despertou. Está vendo que não pode? Você mutilou, você não deu o recado. O príncipe encontrou, beijou, despertou. Pronto, você disse tudo em 4 palavras. Ou seja, você não pode, você tem que entender qual é o recado e não deixar de dá-lo no resumo. O recado principal, a ideia principal tem que ser transmitida. O terceiro princípio é não conservarás as palavras, conservarás as ideias. Você vai pegar um soneto de Camões, alma minha gentil que te partiste. Você acha que eu vou falar alma minha gentil que te partiste? No resumo, fulana morreu. Acabou. As minhas palavras. A mesma ideia. A mesma ideia. É um resumo. É a ideia. Você não vai usar todo o arabesco colocado na literatura, no escrito do autor. Ela conservará as ideias, não as palavras. E, aliás, professora, esse mandamento seu aí, para mim, é um dos mais essenciais, porque quando você consegue ler, interpretar, entender, compreender e expressar com suas próprias palavras, é um dos principais sintomas de que você aprendeu realmente o que você estudou, né? E o último mandamento é não amontoarás as ideias sem continuidade. Quando você pega uma ideia principal de um parágrafo e a ideia principal do seguinte, você não pode dar a impressão de que uma ideia não tem nada a ver com a outra. Você vai conectar isso no resumo, tem que ter algum conectivo que saiba como é que você saiu da primeira ideia e passou para a segunda. Senão fica parecendo 2 textos independentes um do outro. Ou seja, você não amontoa sem sentido. Você tem que conectar aquele resumo do primeiro parágrafo de alguma maneira com o segundo, para que aquilo ali vire uma história, uma narrativa. E você sabe que quando você fecha o livro, você tem que contar a história para si próprio. Ela tem que ter uma sequência, uma ideia tem que chegar na outra, como a Branca de Neve. Isso que é um dos elementos mais importantes da técnica de estudo, é a hora de fechar o livro e contar a história para você mesmo. Se você percebe que faltou algum pedaço, volta lá e estuda aquele pedaço. Você tem que saber como é que da primeira ideia chegou na última, como se fosse uma historinha. Né? Então, esses são os 4 mandamentos do resumo fundamentais. Tem que ter lógica o resumo. A mensagem tem que estar inteira, mas ela tem que estar minimamente expressa, sem nenhum chantilly. Só a massa do bolo, nenhum chantilly. Minimamente expressa de maneira compreensível, ou seja, com as 2 palavras, né? Mas tem que dar todo o recado, não pode ficar mutilado o recado, e tem que ter coerência, ou seja, tem que ter algum fluxo que uma ideia, você entenda como é que saiu de dentro da outra. Né? Perfeito, professora. E, veja, para concluir, eu queria uma mensagem sua, porque eu assisti algumas palestras suas, tanto
sobre filosofia, quanto técnicas de estudo, resumo. E você falou algo que eu achei muito interessante, que quem está nos escutando agora, eu acho que vai ter um impacto grande na vida quando eu fizer essa pergunta e você responder. Que é o seguinte, veja, no resumo você está buscando as ideias principais, a essência daquilo, né, o que é fundamental. E você falou uma frase que eu achei bem interessante, que é o seguinte: veja, a pessoa não consegue achar o que é fundamental em um livro. Talvez ela não consiga também achar o que é fundamental na própria vida, o que é essencial para ela, o que é mais importante para ela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma conexão entre o resumo, né, o que você lê, o que você estuda, e a nossa própria vida, né? A gente fez o possível para pegar e pensar alguns elementos de técnicas de estudo, porque isso é um curso meu de 4 horas. Então, evidentemente, muita coisa ficou de fora. Mas um elemento que eu considero muito importante realmente é você saber que todo aprendizado útil num campo, você pode estendê-lo para a vida como um todo. Isso é Platão, do último capítulo da República. Pega a ideia principal de algo, serve para todos os setores da tua vida. Portanto, a capacidade de encontrar a ideia principal do que alguém te diz, capacidade de encontrar a identidade dentro de você, que também é uma ideia. A palavra inteligência vem disso, intelegere, escolher dentro. Diz que a maior inteligência é a identidade, encontrar dentro de você, dentre tudo aquilo que sugerem que você seja, quem é realmente você. Encontrar a sua essência, a sua identidade, encontrar o sentido de cada acontecimento que você... Uma crise, essa crise veio me ensinar o quê? Porque senão você sofreu à toa. E toda crise é uma prova, e uma prova envolve um aprendizado. Até os meninos que jogam videogame sabem disso, que se ele vence um obstáculo, ele é levado a um outro grau de perícia dentro do joguinho, né? Ou seja, tem ali uma mensagem que vai te fazer crescer, se você entender. Ou seja, você se torna um caçador de coração. Coração das coisas, das situações, das palavras, das pessoas. Por fim, um caçador do coração da vida. É aquele que é capaz de sair daqui maior do que entrou. E também imprimir valores ao mundo através do seu exemplo. Deixar a sua ideia impressa no mundo, porque cada um de nós tem a sua identidade, que é uma ideia, e incentivar os demais a encontrarem também a ideia que norteia a sua identidade e a sua vida. O imperador Marco Aurélio dizia que a morte de um único homem me empobrece, que significa um universo ímpar e irrepetível, com o qual eu deixei de travar contato. Todos nós somos uma ideia, que veio somar a grande ideia do mundo. E se não temos essa capacidade de nos aprofundarmos e sintetizarmos e encontrarmos o coração das coisas, pode ser que passemos por aqui em vão. Só com ideias periféricas, só com chantilly, mas sem nenhuma massa de coco. Perfeito. E fica aqui uma lição não só de estudo para concurso, de técnicas de estudo, mas também uma lição para a vida, né? O que a gente descobriu, o que é fundamental na nossa vida, que eu acho que quando a gente descobre isso, eu acho que a gente leva uma vida melhor e vai melhor atrás dos nossos objetivos. Professora, eu queria agradecer imensamente aqui a sua presença. Eu vou fazer apenas 2 perguntas aqui, do WhatsApp dos meus alunos. Quando eu disse que ia fazer uma live com você, eles adoraram, falaram muito aqui. E eu selecionei aqui 2 perguntas para você responder, tá bom? A primeira pergunta foi o seguinte: qual a relação disso que a gente está falando, né, técnica de estudo em si, com inteligência emocional, disciplina para estudar? Inteligência emocional, disciplina. Inteligência emocional, o processo de ter um certo controle sobre as nossas emoções, é fundamental. É uma questão de treino. Existe também estudamos isso em técnica de estudo, existe uma espécie de uma gangorra entre o emocional e o mental. Você percebe que quando uma pessoa está muito lúcida, raciocinando muito bem, em geral as emoções estão serenas. Quando ela está com as emoções totalmente fora de controle, não raciocina. Não é isso? Apaixonado, ou encolerizado, ou seja lá o que for, não pensa. Então, muito do que a gente tem hoje de dificuldade de refletir, encontrar a ideia principal, mergulhar na ideia do autor, é que não sabemos serenar as nossas emoções. Não sabemos ter um certo controle da nossa mente, nem serenar as nossas emoções. Então, a ideia fundamental seria aprender a utilizar a ferramenta das emoções de maneira adequada.
ter um certo autocontrole para saber. Você imagina se eu não controlasse as minhas pernas e tivesse que chegar ali naquela porta, que dificuldade eu teria? Arrastando pelos chãos e as pernas querendo ir para o outro lado. Assim é quando não temos um certo controle das nossas emoções e da nossa mente. Queremos ir para lá e elas nos arrastam para o outro lado. Portanto, um dos processos importantes que trabalhamos em técnica de estudo é essa disciplina para ter um certo controle tanto das emoções, ou seja, saber criar aquelas condições que nos imprimem uma certa serenidade, porque isso pode ser feito, e também treinar um certo controle da concentração mental, para não sermos tão dispersos e não termos tantas ideias circulares na hora que tentamos nos concentrar. São dois elementos fundamentais. Joia. Essa foi a pergunta de Anderson Dutra e mais um aqui de Roberto Nogueira, que ele perguntou o seguinte: disse, professora, como eu posso ter motivação? Você falou até um pouquinho sobre isso, né? Mas como é que eu posso ter motivação para estudar? Motivação para estudar, a primeira coisa que você teria que fazer é ter motivação para viver. Eu tenho um sentido de vida que está sempre no campo do ser, né? Eu quero chegar ao final dessa vida sendo uma pessoa mais justa, mais equilibrada. Eu tenho todos os elementos para chegar a isso? Não. Então eu tenho que procurar no meio do caminho ferramentas que me permitam chegar lá. Aí quando eu encontro o conhecimento, eu vejo que ele é uma ferramenta. Que nem a máxima da ISO 9000, né? Ação local com visão global. Eu tenho uma visão de toda a minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais justa, mais fraterna. Para ser isso, eu preciso aprender muita coisa ainda no meio do caminho. Então, eu me motivo para isso, porque isso me conecta com o sentido da minha vida. Ou seja, através desse aprendizado que surgiu no meu caminho, que não é casual, eu vou encontrar alguma ferramenta que vai me permitir caminhar mais rapidamente para lá. Se não, o ensino ficando conectado só a um objetivo imediato, só passar naquele concurso, naquele vestibular, acaba sendo muito desmotivador. Ele fica como um obstáculo, como um estorvo. Quando ele é integrado na nossa vida como um todo, ele fica como um degrau. Esse conhecimento vai nos levar mais perto da nossa verdadeira identidade, do nosso sentido de vida, daquilo que deixamos impressos no mundo. Porque nenhum de nós quer viver em vão, né? Quer sair daqui tendo sido fator de soma para si próprio e para o mundo. Perfeito, professor. Eu queria agradecer aqui imensamente a sua generosidade em participar aqui dessa live com o pessoal que está estudando para concurso. Queria dizer que acompanhe a professora nas redes sociais, né, no Insta dela. Ela tem um projeto, a Nova Acrópole, né? Nova Acrópole, que tem conteúdo sobre filosofia, técnicas de estudo, não é isso? Fale um pouquinho, professora, sobre as suas redes, os canais que você tem para entrar em contato com você, adquirir os seus materiais. Sim, o curso de técnicas de estudo e administração do tempo, que são muito bons juntos, inclusive, estão na plataforma da Idealix, www.idealix.com.br. E as minhas palestras estão no YouTube da Nova Acrópole e também na plataforma de streaming que temos, que é o Acrópole Play, que tem conteúdos exclusivos. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia que está presencialmente em todo o Brasil e no mundo. Temos cerca de 60 países no mundo e 80 sedes no Brasil. Eu convido para que nos conheçam. É só entrar no www.acropole.org.br. E, sem dúvida, filosofia é excelente para te ajudar a crescer em qualquer quesito que você necessite, inclusive aprender a canalizar uma maior atenção para os aprendizados da vida, porque filosofia é filosófica, amor à sabedoria, e inclui também esse amor ao conhecimento. É isso, eu agradeço. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer imenso ter você aqui, agradeço imensamente pela sua atenção, pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado. E agradeço também a todas as pessoas que estão aí conosco, todos esses coraçõezinhos. Muito obrigada, uma boa noite. Um grande abraço. Outra, boa noite.